não concorda com uma lei, não concorda com a Constituição. O que ele faz? Ele inventa um princípio. Claro, inventa um princípio. Por exemplo, eu não tenho condições pela lei de dar para os homossexuais fazerem o seu casamento, a sua união. O que você faz? Inventa um princípio da afetividade. Claro. Afetividade, claro. E se eu não quiser ser afetivo, eu vou ser punido? Quantas teses vocês já viram que diz que princípios são normas? Umas 800, mil e tantas. Aliás, eu não vi nenhuma tese no Brasil negando que os princípios são normas. Se princípios são normas, eles têm um dever ser. Então vamos lá. Princípio da cooperação processual. Eu não quero cooperar. Por que eu tenho que cooperar? Por que o meu caso tem que ficar para resolver os outros numa sociedade democrática? Vamos lá, princípio da cooperação processual. Princípio da humanidade. Essas penas não podem ser postas pelo princípio da humanidade. Qual é a normatividade disso? Princípio da benignidade. Princípio da confiança do juiz da causa. Isto é uma invenção fantástica. Os advogados devem adorar esse princípio. 99% é usado para manter o cara preso. Eu trago para vocês um conjunto de decisões que soltam um sujeito com base no princípio da confiança do juiz da causa. E um conjunto de decisões que deixam o cara preso. Então temos um problema com esse princípio. O princípio serve para quê? Que coisa é essa? Que princípio é esse? Princípio não é em princípio. Se é em princípio, ele tem normatividade. Ele é um dever ser nesse sentido? E é. Aí nós entendemos mal. Porque aí vendemos a ideia de que princípios são mandados de otimização. Coisa da teoria da argumentação. De novo um defeito da teoria da argumentação. E assim, o princípio do fato consumado. Quer dizer, pode fazer quanto quiseres. Eu vi uma decisão fantástica num certo estado da federação, que eu jamais vou dizer qual é, em que um sujeito entrou pelo serviço público numa prefeitura de forma ilegal, inconstitucional. Mas ficou lá 10 anos. Depois ele acabou ficando, com base no princípio do fato consumado, princípio da boa-fé. Boa-fé para quem? E o princípio, né, da justiça social, etc, etc. Tudo. E a Constituição não vale nada? O grande problema é que, com tudo isso, a Constituição acaba sobrando, porque o panprincipiologismo, e essa é uma discussão que eu estou fazendo com o Ferraioli, agora o Ferraioli publica um texto agora, exatamente citando a minha tese sobre o panprincipiologismo, que com ele fiz o debate lá em Roma, e agora no Congresso de Direito Constitucional, em que eu fiz a abertura com ele na ABD Const, em Brasília, em Curitiba, e ele leva uma lista de princípios, e agora em Alicante, num debate que fez lá com os juristas, ele mostra o que nós estamos fazendo no Brasil e todos no mundo disseram, Celso. Esse é um conjunto, eu cataloguei 213 já, de princípios. Cada dia se inventa outro. Isso é muito sério. Sabe qual é o problema? Nós fragilizamos o direito. O direito tem que ter um grau acentuado de autonomia. O que é o grau acentuado de autonomia do direito? Gente, o direito do segundo pós-guerra tinha que vir diferente. O direito tinha fracassado. O direito tinha que vir de um novo modo. Por isso que se institucionalizou a moral no direito, por exemplo, com a tese acertada de Habermas. Por isso a importância da argumentação moral de autores como Dworkin, em outro sistema jurídico e sob outras perspectivas. O direito tinha que vir diferente, e ele vem com um grau acentuado de autonomia, isto é, o direito não pode ser corrigido pela moral. Então são 3 predadores externos do direito que a todo tempo nós temos que lutar. O predador externo número 1, que é a política. A todo tempo a política tenta se meter e modificar o direito quando não interessa. A economia, a partir dos law economics, que é uma questão complicada, que para mim não traz muita novidade, porque os marxistas, no caso, eram muito mais autênticos, porque se o econômico é determinante, Marx já tinha dito isso há muito tempo, né? E não vai ser o Richard Posner que vai me convencer, né, como diz o Dworkin, é daqueles juristas que escrevem um livro na hora do café da manhã, vai ao tribunal, julga alguns casos, à tarde dá aula na universidade e à noite faz a operação de cérebro.
diz o Dworkin no seu novo livro A Justiça de Toga. Citei literalmente, sem considerar a ofensa inicial que Dworkin assaca, quer dizer, uma crítica mais forte ainda ao Richard Posner. Pois bem, são os predadores. E o terceiro predador, a moral. Os discursos da moral. Cuidado com isso. Esse negócio do ficha limpa está muito bonito, está tudo bonitinho. Só que é o seguinte, você está negociando com o princípio da presunção da inocência. E quando a moral começa a corrigir o direito, eu quero saber qual é o limite disso. Ah, não é politicamente correto dizer isso nesse momento. Ok. Eu tenho dúvidas. Se eu negocio agora, o direito... É difícil ser jurista. Nós podíamos ter sido engenheiros. Nós podíamos ter sido médicos. Mas a gente optou. E tudo complicou na vida dos juristas depois que veio a Constituição. Tudo era tão maravilhoso. Porque sem Constituição, eu escolhia uma norma, excluía outra, escolhia outra, de repente... Tem essa droga de Constituição, e aí vem os caras falar em força normativa da Constituição, quer dizer, Constituição é norma, isso é duríssimo, quer dizer,